Olá! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os novos planos da Inglaterra para a abertura depois de tanto tempo em lockdown. Então, se for a primeira vez que você está aqui no canal, seja bem-vindo, mas não esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde vídeo nenhum. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilha ele com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Eu sei que vocês não esperavam me ver por aqui hoje, mas eu decidi fazer um vídeo surpresa para falar um pouquinho das novas medidas que o governo anunciou em um pronunciamento neste último domingo. No último dia 10 de maio de 2020, o primeiro-ministro daqui, o Boris Johnson, fez um pronunciamento falando as novas medidas que a Inglaterra vai começar a tomar para poder começar a reabrir a Inglaterra novamente. E como eu sei que esse é um assunto que vocês estão sempre me perguntando, eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho dessas novas medidas que inclusive vão começar a valer a partir de hoje. Nesse pronunciamento que o Boris Johnson fez, ele mostrou um gráfico para demonstrar pra gente como que tá a doença aqui no Reino Unido agora. Nesse gráfico tinham 5 níveis, onde o 1 era o nível onde a gente não teria mais a doença aqui no Reino Unido, e o nível 5 representa um estado mais crítico, sabe? Onde o sistema de saúde daqui, que é o NHS, ia receber tantos pacientes que não ia conseguir atender. E durante o pico da doença que a gente passou por aqui, a gente só chegou até o nível 4. Ou seja, a gente não chegou a entrar no nível 5, que é do NHS não conseguir atender os pacientes. Agora, a gente tá indo pro nível 3. E é por isso, por a gente estar no nível 3 da doença, é que eles apresentaram um plano compostos por fases, né, da reabertura da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra ela não vai abrir toda ao mesmo tempo. Ela vai ser um processo gradual, aos poucos. E eles separaram essas fases em 3, onde a primeira fase é a volta de alguns trabalhos, né, que não estavam acontecendo até então, e a gente poder sair para fazer algumas atividades ao ar livre, que inclusive isso começa hoje, por isso que eu vim aqui, né, para falar com vocês. A segunda fase dessa reabertura seria em junho. Eles falaram que lá no início de junho, né, 1º de junho, logo no inicinho, eles pretendem abrir mais algumas lojas, né, de shopping e tal, e que as escolas primárias, né, até o 6º ano, voltem com os estudos. E a terceira fase desse projeto está prevista para entrar em vigor em julho, que eu acho que essa sim vai impactar mais a vida, né, o cotidiano das pessoas, que é a reabertura gradual de alguns centros públicos e uma parte da indústria do turismo e serviço, desde que eles mantenham as regras do distanciamento social. E também foi enfatizado que tudo vai depender de como que a doença vai se comportar em cada uma dessas fases. Pode ser que o que eles previram para acontecer em julho possa retardar um pouco mais. Então, assim, eles planejam que isso aconteça em julho, mas ainda não tem nada certo. E essas foram as 3 fases que o Boris Johnson, né, anunciou no discurso. Já escreve aqui nos comentários o que você achou dessas 3 fases. Se você ficou mais aliviado de saber que a Inglaterra já está com um plano, né, para começar a reabertura, né, para a gente poder sair desse lockdown que a gente está por aqui. E o que eu vou fazer agora é falar para vocês um pouquinho sobre as orientações que estão no site do governo. Tudo que eu falar aqui vocês podem procurar no site do governo, que é gov.uk. Lá vai ter todas as informações oficiais. Então é só você clicar no link do que você quer buscar, que vai estar lá para você. Uma das coisas que mudaram, que eu encontrei lá no site do governo, foi justamente o slogan para esse momento. Assim que começou, né, assim que começaram os casos aqui na Inglaterra, foi criado um slogan que era Stay Home, Save Lives, que é justamente fique em casa e salve vidas. Agora o slogan é outro, que é o seguinte: Stay alert, control the virus and save lives, que é justamente para você ficar alerta, para controlar o vírus e salvar vidas. E esse slogan mudou justamente por causa da fase 1, onde algumas atividades econômicas vão voltar a funcionar. Então as pessoas vão voltar a trabalhar e a gente também vai poder fazer atividades físicas por mais vezes ao ar livre. Então a gente precisa ficar sempre alerta e manter sempre as recomendações do governo, que é lavar as mãos
e manter o distanciamento social de 2 metros de uma pessoa para outra. E nessa fase 1 que a gente tá agora, muitas coisas vão continuar fechadas como já estavam, né? Que é o caso de restaurantes, bares, igrejas, cinema, teatro, tudo que tenha aglomeração de pessoas ainda continua fechado nessa fase 1. Mas uma coisa que eu acho que vai impactar bastante, né, os adolescentes, crianças daqui, é que as quadras ao ar livre elas foram reabertas, desde que você mantenha as medidas de distanciamento social. Ou seja, quadras de basquete, de vôlei, de tênis, elas vão ser reabertas, essas que são ao ar livre. Eu já mostrei em outros vídeos por aqui, né, as quadras aqui perto de casa que elas estavam fechadas, sempre com um aviso que ela estava fechada por causa do momento. Só que agora vai poder abrir desde que você mantenha sempre distância social de 2 metros do outro parceiro que está jogando com você. Uma coisa também que tá nessas orientações do governo é sobre a atividade física. Como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aqui no canal, a gente podia fazer atividade física ao ar livre uma vez ao dia, desde que fosse próximo à sua casa. Agora isso mudou. A gente pode sair quantas vezes a gente achar necessário, não só para fazer atividade física, mas também para fazer uma atividade de relaxamento. Ou seja, eu posso sentar no gramado de um parque para tomar um sol, porque aquilo vai ser bom para mim. Desde que quando eu chegue lá, eu mantenha a orientação de 2 metros de distância social de uma pessoa para outra. Uma coisa também que mudou foi que se eu tiver carro, né, se eu for de carro, eu não tenho mais distância, eu não preciso ficar próximo à minha casa. Eu posso ir para algum lugar distante justamente para fazer essa atividade física ou um relaxamento social. Enfim, isso mudou no dia de hoje. Outra informação importante que está lá no site do governo é que eles incentivaram algumas áreas da economia a voltar a funcionar, que seriam a construção civil, produção alimentícia, distribuição e logística e pesquisa científica. E como essas atividades, né, você geralmente não pode fazer de casa, eles priorizaram para que quem volte a trabalhar, que tenha que sair de casa para poder ir trabalhar, para priorizar ir de carro, de bicicleta e, se conseguir, para poder ir andando também, para evitar o transporte público, porque a frota do transporte público foi reduzida nesse período. Então eles estão querendo também que você mantenha sempre distância social no seu trajeto de ir e vir para o trabalho. Mas se você tem um trabalho onde possa trabalhar de casa, para continuar trabalhando de casa. Então essas foram as mudanças. Tem lá também que eles estão preocupados, né, com as casas que cuidam dos idosos, porque sim, a idade acima de 70 anos é onde é o caso crítico, né, em qualquer país em relação a isso. Então eles vão tomar medidas para solucionar certas coisas. Agora escreve aqui nos comentários para eu saber também como que tá a situação, a sua situação por aí. Se você é aqui da Inglaterra, se você vai voltar a trabalhar agora ou não, se você vai continuar em casa. E se você mora em outro país, como que tá a sua situação aí no outro país também? Se já tem um planejamento para começar a abrir ou se já reabriu. Eu sei que muita gente me segue aqui da Espanha, né, que já tá começando a reabrir também. Portugal, eu queria saber como é que tá, então escreve aqui. E do Brasil, claro, para vocês me dizerem como que tá a situação por aí. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, mas não esquece de se inscrever e ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde vídeo nenhum. Hoje foi um vídeo surpresa, porque os vídeos no canal são sempre quinta e domingo. Hoje eu decidi fazer esse vídeo surpresa, então se você tiver o sininho de notificações ativado, o YouTube vai te notificar. E claro, deixa o seu like porque é muito importante e compartilha ele com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Lockdown. No dia 10 de maio, o primeiro-ministro Boris Johnson fez um pronunciamento e falar um pouquinho das mudanças, falar um pouquinho do que foi feito, do que foi falado. Uma outra coisa que eu já falei pra você, nessa fase, e a partir de hoje, gente, o que mudou também foi o que eu falei pra vocês. Antes a gente... Agora escreve aqui embaixo nos comentários como é que tá a situação